Hoje eu não quero começar este vídeo dando uma opinião. Quero começar fazendo algumas perguntas. Quando foi a última vez que você saiu de casa e esqueceu o celular? Quando foi a última vez que você ficou uma hora inteira sem olhar para uma tela? Quando foi a última vez que você conversou com alguém sem interromper uma conversa para responder uma notificação? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. E sinceramente, eu também não tinha. Até perceber que algo estava mudando. Não foi de uma vez, foi aos poucos. Primeiro o celular passou a ser a primeira coisa que eu olhava ao acordar, depois a última coisa antes de dormir. Sem perceber, comecei a pegar o celular em momentos que nem existia um motivo. Às vezes eu desbloqueava a tela e nem lembrava por que tinha feito isso. Talvez isso já tenha acontecido com você. Você abre uma rede social, assiste um vídeo, depois outro, depois outro. Quando olha para o relógio, já passou uma hora. E o mais curioso é que, muitas vezes, você nem consegue lembrar do que assistiu. Parece que o tempo simplesmente desapareceu. E foi aí que eu comecei a me perguntar: será que somos nós que usamos o celular ou é o celular que está usando a nossa atenção? Não estou dizendo que o celular é o inimigo. Muito pelo contrário, graças à tecnologia conseguimos aprender coisas novas, conversar com pessoas que estão longe, trabalhar, estudar e até assistir vídeos como este. O problema nunca foi o aparelho. O problema começa quando perdemos o controle sobre ele. Imagina que alguém lhe dá um carro, e esse carro pode levar você ao trabalho, aproximar sua família, ajudar em viagem e facilitar sua vida. Mas imagine que de repente esse carro comece a decidir para onde você vai. Parece absurdo, não é? Só que de certa forma isso é o que acontece quando deixamos que o celular decida onde colocamos nossa atenção. Nós planejamos estudar, mas chega uma notificação. Planejamos conversar com alguém, mas aparece um vídeo rapidinho. Planejamos descansar, mas acabamos rolando a tela sem perceber. E no fim do dia ficamos com a sensação de que o tempo passou rápido demais. A verdade é que o tempo nunca passou rápido. Nós é que estamos entregando nosso tempo sem perceber. Existe uma frase que me marcou muito: o tempo é a única riqueza que nunca pode ser recuperada. Pense nisso. Se hoje você perde dinheiro, poderá trabalhar e ganhar novamente. Se perder um objetivo, talvez nunca consiga comprar outro. Mas nenhum dinheiro do mundo pode comprar um minuto que já passou. E é justamente esse bem tão precioso que muitas vezes entregamos de graça. Hoje é comum ver uma família reunida na sala. Fisicamente, todos estão juntos, mas emocionalmente, cada um está em um lugar diferente. O pai está olhando notícias, a mãe está respondendo mensagem, o filho está assistindo vídeo, a filha está em outra rede social, todos dividindo o mesmo ambiente, mas ninguém realmente presente. E isso que faz pensar: será que estamos vivendo em uma época que estamos mais conectados do que nunca e ao mesmo tempo mais distantes do que nunca? Talvez o problema não seja a falta de tempo. Talvez o problema seja para onde estamos entregando esse tempo. Existe uma cena que se chama muita atenção. Uma criança tenta mostrar um desenho para o pai. Ela está feliz, orgulhosa, esperando apenas um sorriso, mas o pai responde sem tirar os olhos da tela: espere um pouquinho. O problema é que esse um pouquinho às vezes transtorna em minutos, depois em horas, depois em lembranças que nunca foram criadas. Nenhum celular vai devolver o abraço que deixamos para depois. Nenhuma rede social vai devolver uma conversa que nunca aconteceu. Nenhum vídeo vai substituir um momento vivido ao lado de quem amamos. E eu não estou dizendo que devemos abandonar a tecnologia. Seria incoerente. Afinal, você provavelmente está assistindo esse vídeo usando justamente um celular. O que eu estou dizendo é que precisa voltar a ser donos da nossa atenção. Porque quando deixamos que qualquer coisa controle a nossa atenção, ela também começa a controlar a nossa vida. E talvez a pergunta mais importante deste vídeo seja justamente essa: se hoje você passa 24 horas sem celular, você sentiria liberdade ou sentiria que perdeu uma parte de si? Pense nessa pergunta, porque a resposta pode revelar muito mais do que imaginamos. No próximo momento desta reflexão, quero falar sobre algo que quase ninguém percebe: como o celular está mudando a forma como pensamos, sentimos e até enxergamos a nossa vida. Mas antes disso, quero deixar uma pergunta para você: será que estamos realmente vivendo ou apenas olhando para uma tela enquanto a vida está acontecendo diante dos nossos olhos? Quero que você imagine uma cena. Você está sentado em um banco de uma praça. Ao seu redor existem árvores. O vento sopra devagar, as crianças brincam, os pássaros cantam, pessoas caminham, mas ninguém percebe nada disso. Todos estão olhando para baixo. Todos estão olhando para uma tela.
Talvez essa seja uma das imagens que melhor representa a nossa geração. Estamos cercados de vida, mas nossos olhos estão presos em um pequeno aparelho. É quando mais eu penso nisso, mais percebo que o maior problema não é o celular. O maior problema é aquilo que ele está tirando de nós. Ele está roubando a nossa capacidade de prestar atenção. Hoje em dia parece impossível fazer apenas uma coisa de cada vez. Você tenta assistir um filme, mas pega no celular. Depois volta para o filme. Logo depois responde uma mensagem. 5 minutos depois já está vendo outro vídeo. Nossa mente foi acostumada a receber estímulos o tempo inteiro. Tudo precisa acontecer rápido, tudo precisa chamar atenção, tudo precisa ser interessante em poucos segundos. É isso que acaba afetando até a forma como vivemos. Já reparou como ficou difícil terminar um livro? Ou assistir uma palestra inteira? Ou simplesmente conversar sem interromper outra pessoa? Não porque somos incapazes, mas porque nossa atenção está sendo dividida o tempo todo. Existe uma pergunta que me preocupa. Se estamos perdendo a capacidade de prestar atenção, será que também estamos perdendo a capacidade de viver o presente? Enquanto tomamos café, pensamos na mensagem. Enquanto estamos com a família, pensamos nas notificações. Enquanto alguém fala conosco, nossa mente já está esperando o celular vibrar. A verdade é que o nosso corpo está em um lugar, a nossa atenção está em outro, e onde está a nossa atenção? É o que estamos vivendo. Existe uma frase que diz: você se torna aquilo para onde dedica a sua atenção. Para pensar. Se durante horas todos os dias consumimos apenas vídeos rápidos, discussões, comparações, notícias ruins, qual será o efeito disso na nossa mente? Não é possível alimentar a mente apenas com distrações e esperar ter paz. Assim como não é possível plantar uma semente e esperar colher uma árvore no dia seguinte. Tudo aquilo que consumimos influencia quem estamos nos tornando, e outra coisa que me faz refletir é a dificuldade que temos de lidar com o tédio. Antigamente, esperar uma fila de espera, hoje basta 5 segundos para pegarmos o celular. Esperar em um ônibus, esperar uma consulta, esperar um amigo, tudo virou oportunidade para abrir uma rede social. E eu comecei a me perguntar: será que esquecemos como é simples observar o mundo, olhar o céu, perceber o movimento das pessoas, pensar na vida, agradecer pelas coisas simples? Hoje parece que qualquer momento de silêncio precisa ser preenchido, mas talvez seja justamente nesses momentos que encontramos as melhores respostas. Eu acredito que muitas ideias nasceram no silêncio. Muitos projetos começaram durante uma caminhada, muitas decisões importantes foram tomadas em momentos de calma, mas como vamos ouvir os nossos próprios pensamentos se nunca desligamos o barulho? Existe uma diferença muito grande entre informação e sabedoria. Hoje temos informação de sobra, sabemos o que acontece do outro lado do mundo em poucos segundos, mas será que conhecemos a nós mesmos? Sabemos o que está acontecendo dentro do nosso coração? Sabemos quais são nossos verdadeiros sonhos? Ou estamos apenas vivendo um piloto automático? Essa é uma pergunta que eu faço para mim também, porque é muito fácil passar um dia inteiro ocupado, mas estar ocupado não significa estar vivendo. Às vezes pensamos horas consumindo a vida dos outros, assistindo às viagens deles, as conquistas deles, a rotina deles. Enquanto isso, deixamos de construir a nossa própria história. O tempo continua passando, a cada minuto investimos na vida dos outros, e há um minuto que não volta para a nossa vida. Imagine uma pessoa que deseja aprender um novo idioma. Outra quer abrir um negócio, outra sonha em escrever um livro, outra quer passar mais tempo com a família. Todas dizem que não tem tempo, mas será que realmente não tem? Ou será que o tempo está sendo gasto sem perceber? Não estou dizendo que isso é para julgar ninguém, muito menos para dizer que eu faço tudo certo. Também erro, também me distraio, também perco tempo às vezes. Mas acredito que reconhecer isso já é o primeiro passo para mudar, porque ninguém muda aquilo que se recusa a enxergar. Talvez hoje seja o dia em fazer uma pergunta diferente. Em vez de perguntar quanto tempo passamos no celular, talvez devêssemos perguntar quanto tempo passamos vivendo de verdade, porque viver não é apenas respirar. Viver é conversar, é aprender, é construir, é amar, é rir e criar lembranças. E nenhuma dessas coisas pode ser substituída por tela. No próximo momento dessa reflexão, quero falar sobre algo que considero um dos maiores problemas das redes sociais: a comparação, porque sem perceber estamos comparando os bastidores da nossa vida com os melhores momentos da vida dos outros. Por estar roubando algo que vale muito mais do que imaginamos, a nossa paz. Existe uma coisa que o celular faz muito bem: ele nos mostra a vida das outras pessoas. Em poucos minutos podemos ver alguém viajando para outro país, outro comprando um carro novo, outro construindo uma casa, outro comemorando uma conquista,
outro sorrindo, outro vivendo momentos felizes, e tudo isso acontece quando estamos sentados olhando para uma tela. O problema é que a nossa mente começa a fazer uma comparação quase sem perceber. Pensamos: olha onde ele chegou, olha a vida que ele tem, olha tudo que eles conquistaram. E então olhamos para a nossa vida, para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, e começamos a acreditar que estamos ficando para trás. Mas existe algo que quase ninguém percebe: as redes sociais são como uma vitrine. Quando você passa em frente de uma loja, vê apenas os produtos mais bonitos. Você não vê o depósito, não vê a bagunça, não vê o trabalho que aconteceu antes. Na internet acontece exatamente a mesma coisa. As pessoas mostram as viagens, mas escondem as dívidas. Mostram os sorrisos, mas escondem as lágrimas. Mostram as conquistas, mas escondem os anos de esforço. Mostram o palco, mas escondem os bastidores. E sem percebermos, começamos a comparar os bastidores da nossa vida com o palco da vida dos outros. Essa comparação nunca será justa, porque ninguém conhece completamente a história de outra pessoa. Você não sabe quantas noites ela chorou, quantas vezes pensou em desistir, quantas portas se fecharam, quantos medos enfrentou. Você apenas vê alguns segundos da história que ela levou anos para ser construída. Por isso acredito que comparar vidas é uma das maiores armadilhas da nossa geração. Cada pessoa tem um tempo, cada pessoa tem um propósito, cada pessoa enfrenta batalhas diferentes. Imagine duas árvores, uma cresce rápido e a outra leva anos para atingir o mesmo tamanho. Isso significa que uma vale mais do que a outra? Claro que não. Cada uma respeita o seu tempo. Com as pessoas acontece a mesma coisa. Existe outro detalhe que me preocupa. Hoje parece que precisamos mostrar tudo. Se viajamos, postamos. Se comemos em um restaurante, postamos. Se compramos alguma coisa, postamos. Às vezes parece que ninguém viu. Então não aconteceu. Mas será que toda a felicidade precisa de plateia? Será que algum dos melhores momentos da vida não deveriam pertencer apenas a nossa memória? Nem tudo precisa ser publicado, nem tudo precisa ser mostrado. Algumas lembranças ficam ainda mais bonitas quando percebemos apenas no coração. Outro dia eu parei para observar uma família em um restaurante. Os pratos chegaram, a comida parecia boa. Mas antes de comer, todos pegaram o celular, fotografaram, gravaram e publicaram. E eu fiquei pensando, será que estamos registrando tantos momentos que esquecemos de vivê-los? Porque existe uma grande diferença entre guardar uma lembrança e realmente viver o instante. Nenhuma fotografia consegue registrar um cheiro de uma comida, o som da risada de alguém que amamos, um abraço de uma mãe, a voz de um avô contando histórias. Essas são lembranças que ficam na alma. Infelizmente, muitas vezes estamos distraídos demais para percebê-las. Outra coisa que me preocupa é a velocidade com que tudo acontece. Antigamente tínhamos tempo para esperar, hoje queremos respostas imediatas. Se um vídeo demora para carregar, ficamos impacientes. Se alguém demora para responder, achamos estranho. Se um sonho demora para acontecer, pensamos em desistir. Será que a peça constante não está nos tornando pessoas cada vez mais ansiosas? A vida não acontece na velocidade da internet. Os sonhos não amadurecem em poucos segundos. Um relacionamento leva tempo para ser construído. Uma carreira leva anos. A confiança leva tempo. A maturidade leva tempo. Mas o celular nos acostumou a acreditar que tudo precisa acontecer agora. Talvez por isso tanta gente esteja frustrada, porque a realidade não funciona como uma tela que muda com um simples toque. Existe uma frase que eu gosto muito: as melhores coisas da vida não são rápidas. Pense nisso. Uma árvore leva anos para crescer. Um profissional leva anos para dominar sua profissão. Uma amizade verdadeira é construída aos poucos. Até mesmo a nossa fé cresce dia após dia. Então, por que estamos esperando que a nossa vida mude de um dia para o outro? Talvez o maior problema não seja o celular. Talvez seja a maneira como permitimos que ele mude a nossa forma de enxergar o mundo. No próximo e no último momento dessa reflexão, quero falar sobre aquilo que considero o mais precioso que Deus nos deu: o tempo. E por que, quando entendemos o valor do tempo, começamos a usar a tecnologia de uma forma completamente diferente. E talvez seja justamente aí que a nossa vida começa a mudar. Mas antes de terminar, quero fazer uma última pergunta. Se hoje você descobrisse que tem apenas mais um ano de vida, o que mudaria? Você passaria mais tempo no celular, assistiria mais vídeos, ficaria mais horas rolando uma tela, ou procuraria estar mais perto das pessoas que ama? Talvez essa pergunta pareça pesada, mas ela nos lembra de algo que muitas vezes esquecemos: a vida é limitada. Todos nós sabemos que um dia ela vai terminar. O problema é que vivemos como se estivéssemos tempo de sobra. E adiamos conversa importante, adiamos pedidos de perdão, adiamos abraços, adiamos sonhos, sempre pensando: depois eu faço, depois eu ligo, depois eu visito, depois eu começo.
Mas existe uma verdade que ninguém consegue mudar: o amanhã não foi prometido para nenhum de nós. A única certeza que temos é o hoje. E talvez seja justamente por isso que precisamos valorizar mais cada momento. Porque existem pessoas que dariam tudo para viver uma vida e um dia ao lado de quem amam. Enquanto isso, muitas vezes estamos desperdiçando esse mesmo dia olhando para uma tela. Quero que você imagine uma criança. Ela corre até o pai, quer brincar, conversar, quer mostrar um desenho, mas o pai responde: espera só mais um minutinho. Talvez ele realmente acredite que será apenas um minuto, mas os minutos viram horas, os dias viram meses, os meses viram anos. E quando percebe, a criança cresceu, já não pode mais brincar, já não corre mais para mostrar o desenho. O tempo passou e ele nunca volta. Existe uma frase que eu ouvi certa vez e nunca mais esqueci: o maior presente que você pode dar a alguém é a sua atenção. E faz sentido, porque quando damos atenção para alguém, estamos dando algo que nunca poderemos recuperar. Estamos dando a parte da nossa vida. Talvez seja por isso que as pessoas se sintam tão especiais quando realmente são ouvidas, porque a atenção é uma forma de amor. Hoje vivemos em um mundo cheio de distrações, mas vazios de presença. Estamos perto fisicamente, mas longe emocionalmente. Sabemos tudo o que acontece com as pessoas que nunca vimos, mas às vezes não sabemos como está o coração de quem mora dentro da nossa casa. Isso deveria nos fazer pensar: será que estamos cuidando das pessoas certas? Ou estamos gastando nossa energia com aquilo que não terá importância daqui a alguns anos? Eu acredito que quando chegarmos no final da nossa vida, ninguém vai desejar ter recebido mais curtidas. Ninguém vai querer ter passado mais horas assistindo vídeos. Ninguém vai dizer: eu gostaria de ter ficado mais tempo olhando para o celular. Mas acredito que muitos vão desejar ter abraçado mais, conversado mais, perdoado mais, amado mais, vivido mais, porque são essas coisas que realmente permanecem. A tecnologia vai continuar evoluindo, o celular vão mudar, novos aplicativos vão surgir, novas redes sociais aparecerão, mas existe uma coisa que nunca mudará: o valor do tempo. Cada segundo que passa é um presente de Deus. E talvez a pergunta mais importante deste vídeo seja essa: o que você está fazendo com o tempo que Deus colocou em suas mãos? Está investindo em coisas que realmente importam, está construindo memória, está cuidando da sua família, está fortalecendo a sua fé, está lutando pelos seus sonhos ou apenas está esperando os dias passarem. Eu não quero que você saia deste vídeo pensando que o celular é um vilão. Não é isso. Ele pode ser usado para aprender, para trabalhar, para estudar, para aproximar a pessoa. Até este vídeo chegou até você por causa da tecnologia. O problema nunca foi o celular. O problema é quando esquecemos que ele deve servir a nossa vida e não controlar a nossa vida, e que ele deve ser uma ferramenta e não um dono. Antes de encerrar, quero fazer um desafio. Hoje e depois de que este vídeo terminar, guarde o celular por alguns minutos, converse com alguém da sua família, pergunte como foi o dia dessa pessoa. Olhe nos olhos, escute com atenção. Ou se estiver sozinho, faça uma caminhada, observe o céu, agradeça a Deus pela sua vida, pense nos seus sonhos, reflita sobre quem você deseja se tornar. Você vai perceber que existem momentos que nenhuma tela consegue substituir, porque a vida de verdade acontece fora dela. E quero terminar dizendo algo que eu acredito de todo o coração: o tempo é um presente, a família é um presente, os amigos são um presente. Cada novo amanhecer é um presente. Não espere perder essas coisas para descobrir o valor que elas tinham. Valorize hoje, ame hoje, perdoe hoje, viva hoje. Porque o ontem já passou, o amanhã pertence a Deus, mas o hoje está em suas mãos. Se esta reflexão faz sentido para você, escreva aqui nos comentários. Você acredita que o celular está ajudando a sua vida? Ou em algum momento está roubando aquilo que ela tem de mais precioso? Eu vou gostar muito de ler a sua opinião. Lembre-se de uma coisa: meu objetivo nunca foi mudar a sua opinião. Meu objetivo foi fazer você refletir. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Que Deus abençoe você, a sua família e os seus sonhos. Nunca deixe que uma tela seja mais importante do que as pessoas que Deus colocou na sua vida. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço.